Vamos começar a nossa aula de gramática. Na aula de gramática, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os sinais gráficos, né? Lembrando que os sinais gráficos, eles têm a finalidade, né, de que junto com as letras, eles vão facilitar a representação dos fonemas, dos sons, né? E eles vão ajudar na pronúncia correta das palavras. Entre os sinais gráficos, nós temos aqui, ó, nós temos a cedilha, nós temos o tio, o acento agudo, o acento circunflexo, o acento grave, trema, hífen e apóstrofo, tá? Esse conteúdo sobre os sinais gráficos, ele se encontra tanto no livro de vocês de português, como na gramática. Na gramática está presente nas páginas de número 28, página de número 29 e também na página de número 30, tá? Tem especificando cada um dos sinais gráficos, né? Então, quando que nós utilizamos a cedilha? A cedilha, ela deve ser colocada embaixo da letra C, antes da vogal E, da vogal O e da vogal U, né? E ela vai ter a finalidade de dar o som de S à letra C. A cedilha, ela não pode ser utilizada antes da vogal I, nem da vogal E, e também não se usa de maneira nenhuma antes, no início de palavras, né? No começo de palavras. Um exemplo do uso da cedilha, né? Nós temos a palavra louça e a palavra lenço. Se nós não colocarmos a cedilha, né, a pronúncia vai ficar o quê? Louca e lenco. A pronúncia é o quê? Diferente. Agora, quando nós colocamos a cedilha, fica com som de S. Fica lenço e louça, tá? Outro sinal gráfico que nós temos é o tio. Nós já falamos, quando nós falamos de acentuação, nós falamos do tio, né? Que ele é empregado em cima da vogal A ou da vogal O, e ele vai indicar o som nasal, né? Como aqui, ó, em coração, manhã e canções. Outro sinal gráfico que nós temos é o acento agudo, né? Que nós chamamos de chapeuzinho ou o grampinho da vovó. Ele é utilizado para indicar a vogal, né? Tem que ser colocado em cima de vogais e ele vai dar o som aberto da vogal, né? Essa é a função do acento agudo. O acento já circunflexo, ele é colocado em cima de vogais para dar tonicidade também a essas vogais e ele indica o som que? Fechado. Nós não utilizamos o acento circunflexo em cima da vogal I, nem em cima da vogal U, né? Nós colocamos em cima da vogal E, da vogal O e da vogal A. Nunca em cima do I, nunca em cima da vogal U, ok? Mais um exemplo de sinal gráfico que nós temos é o que nós chamamos de acento grave, né? Que a gente também pode popularmente indicar o quê? As pessoas falam que é acento acrase, né? O acento grave, ele vai indicar o quê? A união de duas letras A, né? No caso, essa junção, né, vai indicar aqui, ó, por exemplo, eu tenho fui a festa. Para que não escreva duas vezes a vogal, nós colocamos o quê? Unimos em uma só e nós colocamos o acento grave para indicar essa união dessas letras, ok? Outro exemplo que nós temos de sinal gráfico é o hífen, né? O hífen, né, é aquele tracinho que nós utilizamos para separar a sílaba das palavras, quando nós fazemos a separação silábica. Ele vai ser empregado também aqui, ó, para unir palavras, né? No caso, palavras que são compostas, e também é utilizado para, né, separar uma palavra, um verbo de um pronome, tá? O hífen, ele não pode ser usado na forma que eu quero. Ele tem essas regras, né? Então, por exemplo, nós temos a palavra aqui, ó, abóbora menina. É um nome composto, então eu tenho que usar o hífen para separar essas palavras, tá?
Quando nós temos aqui a seguinte palavra aqui, ó, anti-higiênico, o que a gente vai perceber? Que quando nós temos palavras desse jeito, uma termina com I e a outra começa com H, nós vamos separar essa palavra com um hífen, tá? Por exemplo, anti-higiênico, anti-hipérbole, né? Então, separação de palavras compostas, tá? O hífen também é utilizado em separação de sílabas, como a tia já disse, né? Então, aqui no livro de vocês aparecem quais são os casos que nós utilizamos o hífen. Então, nós temos várias regrinhas, tá? Então, quando termina, tá? Já quando a gente tinha antigamente palavra que terminava em vogal e com vogal, essas palavras, vogal e consoante, elas eram separadas por hífen. Só que pela nova regra, essas palavras elas já não são separadas mais por hífen. Nós duplicamos o S e ela se torna uma palavra só, ok? Também temos o uso do apóstrofo, tá? O apóstrofo, ele é como se fosse o quê? Um sinalzinho dessa forma, que ele é utilizado para indicar o quê? Quando a gente retira uma vogal, quando a gente abrevia uma vogal de uma palavra. Ou, por exemplo, quando nós temos aqui a palavra d'água, né? D'água poderia ter o quê? O DA e a palavra água. Então, para esconder, né, para indicar a retirada de uma vogal, nós colocamos o apóstrofo, tá? Outro sinal gráfico que nós temos é a trema, tá? Que é o quê? 2 pinguinhos que eram utilizados antes sobre a vogal U. A trema não é mais utilizado na nossa língua. Porém, a trema ainda é utilizada em palavras de origem estrangeira, tá? Em palavras de origem estrangeira, permanece o uso da trema, tá? Então, antes nós na palavra tranquilo, aguentar, para indicar a pronúncia da vogal U, tá? Junto com o G, junto com o Q, se utilizava a trema, mas hoje não utilizamos mais. Então, a palavra tranquilo, a palavra aguentar, a palavra linguiça, não se usa mais a trema, tá? Somente em palavras de origem estrangeira que ainda há permanência da trema, tá? Os sinais gráficos, como a tia falou, tá na presente, né? As explicações, texto complementar para que vocês possam fazer leitura na página 29, 30 e 31. E também tá presente lá no livro didático de vocês. No livro didático tá presente lá na página... Já tinha mostrar aqui para vocês, ó. No livro didático também, no livro de língua portuguesa, está presente a partir da página de número 32, tá? 32. A partir da página de número 32, também tem um texto complementar falando desses sinais gráficos, falando do acento agudo, o acento circunflexo, o tio, o hífen, a cedilha e o apóstrofo, tá? Então, vocês vão fazer a leitura da página de número 32, tá? E vão fazer o quê? Responder como tarefinha de casa a página de número 33 e a página de número 34 relacionado ao quê? Os sinais gráficos, tá? Então, tarefa de casa para vocês, fazer a página leitura da 32, 33 e 34 do livro, tá? Então, dever de casa, páginas 32, 33 e 34 do livro de português. Tarefa de casa de vocês de hoje, da disciplina de português e juntamente com gramática, tá? Então, além disso, né, nós temos as tarefas que vão ser desenvolvidas em sala de aula. O que você vai fazer, tá? Você vai fazer o dever de casa, depois que finalizar todas as aulas de hoje, você vai fazer a tarefinha de casa. E antes disso, vocês vão fazer o quê? Vão fazer a tarefa aqui agora, tá? Vai pausar essa videoaula, essa primeira parte da videoaula, e vai fazer a página de número 31, aqui ó, 31,
32, tá? E a página 33 na gramática, tá? Pausou essa parte da aula, faz a página 31, 32, 33 na gramática. Quando vocês terminarem, vocês vão para a segunda parte da aula de gramática, para que nós possamos fazer o quê? A correção. Nas atividades, vai solicitar o quê? Que vocês relacione quando que nós usamos a cedilha, quando que nós utilizamos o tio, né? Vai pedir para que vocês acentuem as palavras, né? Vocês vão utilizar também, lembra das regras que nós trabalhamos sobre a acentuação das palavras, né? Vai usar também o hífen, então vai mencionar isso. Então, vocês vão responder essas atividades. Então, até daqui a pouquinho, na segunda parte da aula de gramática, onde nós vamos corrigir essas atividades. Combinado? Não vale ir para a atividade, para a correção, antes de tentar responder. Dá uma pausa, responda, depois vocês vão para a parte 2 da videoaula para fazer a correção. Combinadinho? Então, beijos, até daqui a pouco.